Seja muito bem-vindo ao podcast Cozinha da Mensagem, o podcast da comunidade da Vila. E a gente está na série Deles para Nós, o espírito da carta das cartas. E esse espírito é a intenção. Nosso objetivo aqui é, em cada podcast, pegar uma carta do Novo Testamento e entender qual é o cerne ali, qual é o espírito deles ali que estava recebendo essa mensagem e trazendo para nós. Meu nome é Marcos Botelho e eu vou tentar conduzir essa turma indisciplinada que não é tão obediente nesses próximos minutos. Começamos com Pat. Tudo bem, Pat? E aí, tudo bem? Tudo bem? Pat, uma perguntinha aqui. Você foi um filho obediente? Cara, até uns 10 anos eu era bem capeta, assim, na terra. Sério? Louco. Caramba! Exatamente. Meus primos mais velhos, eles tinham trauma de cuidar de mim, porque eu mordia, que eu desobedecia. Por exemplo, eu lembro de uma vez na escola, maternal, Jardim 1, eu peguei todas as escovas de dente que ficavam penduradas no banheiro e joguei na privada e dei descarga. Que isso, Então, Pet? de leve. Assim. Pra quê? Eu já não entendo por que tem escova causar. de dente na escola. Nunca vi isso. Você vê memórias assim, memórias tranquilas. Assim, aí Jesus me encontrou, entrou no meu coração, foi sendo transformado aos poucos. Tô sendo ainda no processo, né? Foi mesmo? Foi Jesus ou... Talvez. Ou foi a adolescência? Foi Jesus. Mas acho que sim, acho que essa consciência de que é comigo, né, a história, né? Não apenas a fé da família, mas eu também precisava de uma transformação e aí acho que começou um processo de mudança, assim, mas eu era uma criança bem difícil, assim. Paulo, tudo bem? Tudo bom. Como é que você tá? jóia. Como é que é estar do outro lado da mesa aqui? Rapaz, é muito bom te ter de volta. É mesmo? Não, sério. Sentiu juro pra boicote. você. Será que você não quis? Jamais. Muitos Não, comentários, eu fiz uma, né, no vídeo passado, hein? Eu fiz uma campanhazinha. lotada. Fez? Ih, rapaz, teve um comentário lá que me deixou até preocupado. Será que eu tô correndo perigo e tal? Você sabe que esse podcast não é a mesma ordem que eles... entendi. Tá. Então vocês desculpem. Então você não sabe esse último comentário. Entendi. Entendi. Você sabe que você pode ter sido cancelado, mas mais provável que eles adoraram A e essa querem altura, que eu não... né, já posso ter sido. Campanha já. Você foi um filho obediente? Cara, eu fui. Eu fui um filho obediente. Acho que fui um filho que dei pouco trabalho, sinceramente, assim. Você comparado Acho com a que sua meus irmã? pais dizem isso. Você com a sua irmã? Comparado com a minha irmã, eu sempre fui... comparado com a minha irmã, eu dei um pouquinho mais de dificuldade. Porque eu acho que a minha irmã foi muito... Sua irmã foi mais comportada que você? Ela foi, eu acho que foi, cara. Eu acho que que foi. tipo Agora, que tipo de dificuldade? Eu quero mas entender. sabe por quê? Ah. Por exemplo, o Pet falou, né, que ele era super agitado e tal. Embora não pareça, eu não sei se foi até 10, mas eu fui uma criança hiperativa, assim, até uns 7, 8 anos. Eu era muito espoleta, mas não espoleta de fazer maldade. Espoleta foi uma expressão que fazia tempo. Super antiga. Mas, assim, de ser aquela criança realmente que não parava, que vivia correndo. Curiosa. Curioso. Você era muito curioso? Eu era muito curioso. E era aquele tipo, por exemplo, no domingo, né, terminou o culto, era uma igreja grande, corria, brincava muito, jogava bola e tal, voltava, tipo, ensopado pra casa. Eu era essa criança. Inclusive, tem fotos minhas, assim, eu falo, gente, o que houve comigo aqui? Ah, filha, é isso, você não parava e tal, isso aí você tava na igreja. O que houve comigo aqui? Porque todo, sabe, destruído assim, molhado de suor e tal. Tem uns videozinhos também, de eu pulando, de eu fazendo, falo, cara, engraçado, eu não me percebo assim. Mas foi uma fase ali na minha infância que depois... Tem até uma coisa que diz que isso é de certa forma comum. Crianças super ativas e tal, de depois de se tornarem mais calmas e tal. Tem uma, né? Isso é meio que um padrão, parece. Vitão, tudo bem? Tudo bom. Você foi uma criança obediente? Fui. Só isso? Só. Na sua desobediência, que às vezes acontecia. Não acontecia, não. Era Em bem... que área? Pergunta pra minha mãe. Eu era obediente. E o pior que eu acho que você era mesmo, cara, muito obediente. Cara, não, mas eu era uma criança mais atrapalhada do que desobediente. Dá pra ver assim, ó, tem até umas manchinhas de alguma comida que você comeu aqui no blusão. É ketchup. Ketchup.
É ketchup. Eu lembro, nossa, uma das vezes que minha mãe ficou mais brava comigo. Que Você derrubava muita comida em você? Muita. Muita. Você sempre foi, né? Nossa, Isso eu vejo você. Derrubava muita comida. E Depois você transferiu pra dirigir o carro aqueles arranhãozinhos que você fazia. Isso, exato. Agora já pode tocar nesse assunto. Não, e assim, eu lembro uma vez que minha mãe... Acho que minha mãe já ficou brava comigo por motivos legítimos. Eu só tô lembrando dos injustos, coitado. Mas normalmente é o que fica. Vai, é o pra que gente fica. é o que fica. Mas assim, dessas coisas de atrapalhado, assim... Eu lembro que eu estudava à tarde, eu era pequeno ainda, então eu ainda estudava à tarde. E aí minha mãe mandou eu escovar os dentes, né? Terminei o almoço, vai escovar os dentes que a gente vai sair, vai pra escola. E eu não descia. Ela foi ver, eu tava tomando banho. Do nada. Eu sabia que ela tinha me mandado fazer alguma coisa que era no banheiro, né? Gente, era só pra você ter escovado o Era dente. só pra ter escovado os dentes. Você foi lá e quando viu, você tava tomando banho. Nível de hiperfoco e TDAH, mesmo ele não tendo, mas é um negócio louco. Né? Cara, eu vejo meu filho fazendo isso. Claramente, se eu mandar escovar o dente, daqui a pouco eu ligo o chuveiro, não! Agora, desobediência assim, frontal, cara. Teve uma vez que, quando a gente mudou lá pra Alphaville, eu era criança ainda, tinha umas casas em construção que a galera começava a construir, mas não terminava o dinheiro e ficava lá. Eu acho que você já contou essa história de construção aí. Pode ser que Vocês eu já tenha entraram, que vocês quebraram algumas Aquilo coisas e ali depois... se torna né, um ambiente maravilhoso pra brincar. Não, hoje é e cheio tal. de tapume, eu tava até vendo, é uma preocupação, porque era perigoso, né? Hoje difícil entrar nas obras. E aí eu entrei com 2 amigos meus. lembro que vocês aprontaram. E assim, meus pais eram muito claros. É perigoso, não entra, babá. Muito mais com uma questão de perigo do que de vandalismo. Mas os 2 amigos meus que entraram comigo vandalizaram a construção ali, né? E esse dia foi... Esse dia foi difícil. Uma pergunta pra vocês. Vocês preferem um filho ou... O que é mais difícil? Um filho que é obediente, na maioria das vezes, e quando desobedece, ou desobedece intencionalmente, ou um filho que o tempo todo é desobediente, mas sem intenção, é aquela desobediência que tá tão forte nele que é maior que ele, que você percebe assim, sabe assim, de curioso, nem ouve... O que você acha que é mais difícil? Os meus são mais o primeiro caso, sabia? Os meus são super obedientes. Mas quando você leva a visita, chocado. Quando você leva a visita para casa, não, eu fico chocado quando surge alguma coisa que sai daquele caminho, né, que eles costumam fazer. Eu falo, que isso, cara? Que absurdo. Mas aí às vezes eu paro para pensar, cara, mas eles são vocês, né, normais, né? Eles são muito da gente, né? A gente vê também muito da gente neles. Mas os meus são bem certinhos, assim, a ponto de vez em quando eu falo, cara, tudo bem, isso aí não tem problema. Deixa pra lá, segue em frente e tal. E de vez em quando rola umas revoltas, assim, que eu falo, ué, que papo é esse? Como assim? Eu não sabia que você pensava assim e tal. Então, eu vejo nesse negócio, assim, de vez em quando eu dou uns conselhos meio errados pro meu filho, na escola. Sério, filho. Deixa papai fazia isso. Sério, filho. Aí de vez em quando, que isso, mano? Tá doido? Falar desse jeito? Meus tempos. É isso. E a gente vai falar um pouco sobre obediência, desobediência, ou uma outra palavra, santidade, né? E é interessante. Antes da gente ler o texto, a gente vai falar sobre a primeira carta do apóstolo Pedro. E é o apóstolo Pedro porque ele se apresenta, eu, apóstolo Pedro. Ô Fontana, você poderia trazer um pouco do contexto dessa carta? Apesar de assim, porque a gente geralmente joga tudo no mesmo contexto. Roma. No caso desse aqui é Roma mesmo, né? Ou Babilônia, né? Que ele vai falar. Mas assim, o que acontece? Pedro é uma carta que tem até que bastante atestação. Então a gente tem algumas coisas que a gente sabe a respeito dela por causa da tradição, por causa dos pais da igreja que a mencionam. E geralmente nessas menções mais tradicionais dos pais da igreja, a primeira carta de Pedro, ela é uma carta escrita a partir de Roma. Eusébio de Cesareia
faz esse comentário, né? Quando ele está falando do Evangelho de Marcos, ele atribui o Evangelho de Marcos a relatos de Pedro feitos a Marcos, né? E também, posteriormente, o autor da primeira epístola. E uma epístola que tinha um caráter de circulação. Então, uma carta escrita para toda a igreja a partir do seu principal líder. Claro que vai ter gente que torce o nariz quando fala que Pedro era o principal líder, né? Por quê? Porque tem um pessoal que não gosta de católico e acha que isso é coisa de católico. Dizer que Pedro era o principal líder no primeiro século, para alguns protestantes é meio ofensivo. Mas o fato é que ele era considerado nos primeiros testemunhos apostólicos como uma figura central. Assim como Tiago, assim como Paulo. É isso que eu ia falar. Tiago, a gente não tem as cartas, né, de Tiago. Tem uma, né? Você acha que é o mesmo Tiago? Ali o de Atos e... Tiago é irmão de Jesus. É o Tiago, mesmo? irmão de Jesus. O consenso... Igreja, né? Você tem gente que separa, né? Eu não estava com vocês aqui no de Tiago. Na academia hoje, você tem vamos dizer assim, um consenso. O Jacobos, que aparece em Tiago, é o irmão de Jesus, ou meio irmão de Jesus. Isso. Mas não necessariamente o de Jerusalém. E aí o que acontece? É outra coisa, mas mas assim... Mas é sim, a resposta é sim. A resposta é sim, e é o seguinte: como Tiago, da carta de Tiago, não tem título nenhum... Alguém muito famoso, né? Que não precisaria Isso, exatamente. se explicar quem é. Só coloca, eu sou o Tiago, você já sabe quem é. Então, é o irmão de Jesus, é o grande líder da igreja naquele período. Agora, a discussão que alguns... Quem é o primeiro líder? Não, quem é o primeiro e se essa carta de Tiago foi Tiago mesmo que escreveu, se não é pseudepigráfico. Tá. O problema de pseudepigráfico. Oi, Zé, tudo bem, Zé? Bom, como é que você tá? Cara, eu nem tinha te percebido que você tava aqui. Esqueci de fazer a pergunta pra você. É que justamente isso, alguém que iria querer se passar por Tiago, né, falaria alguma coisinha a mais, né? Tem esse outro detalhe. É uma discussão longa, mas o ponto é, para nós aqui em Pedro, né, em 1 de Pedro, cara, a gente tem... Então essa carta foi escrita de Roma. Provavelmente, é o que a tradição atesta. E quem são os destinatários? A igreja como um todo, cara. Na diáspora? Na diáspora? Na igreja Mas como um todo. Principalmente foco judeu ou não? Ou é a igreja como um todo? Misto. É misto. É misto. Então vamos dar uma lida. Como é que ele começa essa carta? Que eu acho que aqui vai trazer... Lê até o 16, que é melhor, viu? Tá bom, então vai lá, Pet. Do 1 ao 16. Logo no comecinho. 1 Pedro 1, do 1 a 16. 1 Pedro 2, né? 2? Não, é 1 Pedro 1. 2? O trecho que a gente separou é do Isso, capítulo 2. Até o 12. Até o... Então, não, eu tava... Desculpa aqui. Então vamos até o 10. Tá bom. Portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que, por meio dele, cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Como dizem as Escrituras, ponho em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida. Mas, para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. E também, ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto,
deparam com o destino planejado para elas. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo. Agora são povo de Deus. Antes, não haviam recebido misericórdia. Agora receberam misericórdia de Deus. Legal. Qual que é uma outra pergunta, talvez, sobre contexto, e a gente vai descobrir pelo contexto literário, qual é a grande questão que motivou o apóstolo Pedro a escrever essa carta? Essa é uma pergunta difícil, porque de todas as epístolas gerais, você pega Tiago, se a gente considerar a segunda de Pedro e Judas como epístolas gerais também, e a primeira de Pedro é o que tem um público mais diverso logo de cara. Então, é todos os peregrinos que estão na Ásia, né? Dispersos na Galácia, etc, etc. Então, assim, diferentemente de quando a gente olha para uma epístola paulina, que você tem uma igreja específica passando por um problema específico, aqui, cara... É o exercício ao contrário. Você tem que pegar uma generalização para tentar pegar depois o que ele está trazendo. E aí, quando você olha para Tiago, é tranquilo. Tiago tá dando ordens de sabedoria ali. É um estilo igual Mateus, igual os livros de sabedoria do Antigo, Provérbios. Exatamente. Então, Tiago é tranquilo. Quando você pega a segunda de Pedro e Judas, claramente a preocupação ali é apocalíptica. Uhum. Agora, quando você pega a primeira de Pedro, talvez seja uma preocupação ética, moral, E aí, a minha hipótese é que Pedro tem uma preocupação missional. Aí, se você quiser deixar isso mais pro final, a gente pode falar, mas... Dá uma leve assim, sabe aquele que a gente pega no final, gancho? Aquela pincelada. Então é o seguinte, só pra eu entender tua cabeça, aí eu chego lá. Assim, principalmente essa passagem que a gente leu, ela carrega consigo uma lógica de dizer o seguinte: não é que vocês obedecem porque existe um sistema legal que Deus instituiu. Vocês obedecem porque a partir da sua obediência os povos serão alcançados. E aí ele vai retomar principalmente Êxodo 19, que é o argumento mais explícito aqui, quando ele volta para o Antigo Testamento, a ideia de nação santa, geração eleita, esse tipo de coisa. Então, um reino de sacerdotes, que está lá em Êxodo 19, e Deuteronômio capítulo 4, que quando, desde a Antiga Aliança, desde a Aliança Mosaica, o papel da lei era um papel de que os outros povos olhassem para a execução das boas obras de Israel, e é isso que está lá em Deuteronômio 4, né? E quando Israel cumprisse a lei de fato, os outros povos olhariam e diriam: que povo é esse, com leis tão justas e com um Deus tão próximo? Então, parece aqui que uma das preocupações, e essa preocupação parece percorrer toda a carta, mas aqui no capítulo 2 a gente tem a gente tem isso de maneira mais explícita. A obediência de vocês tem um caráter missional. Muito ou legal, um caráter legal isso. E ou um Pedro, caráter sacerdotal, se você quiser. Pedro, ele fala qual que é o objetivo dele. Lá em 5:12, ele fala assim: meu objetivo ao escrever é encorajar vocês, garantir a vocês que as experiências pelas quais vocês têm passado são verdadeiramente parte da graça de Deus. Permaneçam firmes nessa graça. Talvez relembrar também a igreja que, a despeito das circunstâncias, provavelmente de perseguição, era a graça de Deus que estava sendo revelada para que eles se mantivessem firmes nessa graça. Agora, uma coisa que eu percebi quando a gente lê a carta toda é que, assim, apesar de ser para um público geral, para a igreja toda,
é um linguajar judaico, de argumentos do Antigo Testamento. Não que todo o Novo Testamento tem isso, mas parece ali que são argumentos que eram muito usados para o povo de Israel, e agora Pedro dá esse salto e está usando para toda a igreja. Então está falando de identidade como povo. Vocês não eram nada, mas agora vocês são povo. E vai falando sobre, olha, Jesus foi escolhido antes da criação e ele foi sacrificado antes. Então ele vai usando, e nenhuma vez ele fala para Israel. Não, ele já faz o salto dizendo para vocês. E ainda fala, ó, coisas que os profetas antigos sonhavam em ver, até os anjos sonham em ver, foi revelado por vocês, para que agora vocês possam saber disso. Então, assim, Pedro valoriza demais essa geração. Dá até um ciúmezinho, assim, não sei se vocês estão assim. Então, eu acho essas duas coisas. Essa impressão de que Pedro o tempo todo está usando argumentos que eram usados para Israel, mas dá um salto, nem faz a transição e usa para a igreja, e tá, não só isso, coloca como inequívoco que Deus, desde o começo, era isso, é vocês que era todo o plano. Você vê assim também, Zé? Essa conexão, né, do povo que não era povo, né, e passou a ser povo através da fé e se torna os representantes do povo escolhido de Deus, né? Se torna povo escolhido de Deus através da fé, da graça de Deus a partir disso. Como o Fontana falou sobre a ética, a postura das pessoas a partir disso, é o que essa postura, para ela não ser moralista, ela entra dentro de uma narrativa histórica, onde você, a partir do momento que você crê em Cristo, você olha para a narrativa do Antigo Testamento como a história da sua família, a história do seu tataravô, a história da... E o que eles foram chamados a fazer, a viver, hoje você carrega esse legado, digamos assim, né? E a partir dessa história, dessa narrativa, né, que a gente fala do drama das Escrituras, é que você entra nesse novo mundo. Não é que você está mudando suas atitudes, não, você está entrando num novo mundo, você está representando uma nova história, a sua história agora faz sentido a partir de uma outra perspectiva, né? Acho que é no 9 aqui que diz, e com isso vocês anunciam as virtudes daquele que chamou vocês, né? Daquele que fez de vocês um povo através desse proceder, dessa história, vocês anunciam as virtudes de Deus. Sim, através do testemunho. Minha família libanesa, né, veio pro Brasil por volta ali depois da Primeira Guerra Mundial. Teve um genocídio lá na região do Líbano e tal, pelo Império Turco-Otomano e tal. E eu não tinha nenhum vínculo com isso, assim, sabia pela história da escola, né? Mas nem sabia direito, não era bom aluno e tal. Minha tia escreveu um livro que uma tia-avó, que perguntou pro avô dela, ela pegou algumas coisas do avô dela, então pensa, e do pai dela, que nasceram lá e tal, e contando toda essa situação. Quando eu li o livro e ouvi as histórias, eu falei, caraca, faz parte da minha história. E marcou muito mais, assim, eu me conectei com essa história do livro e acho que isso que acontece, que é o que Pedro está tentando mostrar aqui, que às vezes a gente não tem uma visão sobre as cartas, como elas não são narrativas, a gente pensa, não, mas ele está conectando justamente com essa grande história também, é uma questão narrativa e é a forma da gente se conectar com o Antigo Testamento, né? Às vezes a gente lê o Antigo Testamento e fala, mas não tem nenhuma direção prática aqui para mim. Não, leia olhando para isso como faz parte da sua história. Se seu avô fosse essa pessoa, né, e sendo de fato pela fé, como que isso te afeta? De que maneira isso te toca? Afeta totalmente, te toca e muda a sua história, né? Sim. Uma coisa desse trecho que a gente leu é como Pedro pula de metáforas em metáforas muito rápido. É até um estilo difícil de acompanhar. Porque ele vai falar, se desprenda do pecado, da ganância e tudo mais, como um bebê anseia por leite, e já aplica leite espiritual.
Como assim? O que é? E aí ele vai falar da analogia da pedra, que a gente já pode falar, mas é interessante que ele fala de aproximar. Na medida que você se aproxima, você conhece. É um negócio muito louco, né? Quase como um... E aí, eu acho que até nos dá dica do que é essa pedra que Pedro, né? Que já tem um trocadilho aí, tá fazendo aqui, né? E esse trocadilho a gente podia até trabalhar, né? Porque tem os evangelhos que quem começa foi Jesus, né? Esse trocadilho aqui. Será que quando ele fala isso, ele tem em mente o que Jesus falou sobre ele, fazendo menção a isso? Pelo menos assim, assim, a rocha é uma coisa que Jesus usa muito através de Daniel, né? Do livro de Daniel vai falar dessa rocha, que é uma rocha que esmaga. Então a gente geralmente, porque tem o trecho aqui, e quando Jesus também fala que é uma pedra de tropeço, a gente pensa que é um tamanho de um paralelepípedo, que é uma pedra que está lá e que você tropeça. Mas quando você vai ler a Bíblia, essa pedra ou essa rocha, ela várias vezes ela cresce e diminui nas analogias. Então ela pode também ser várias vezes montanha, como se fosse uma montanha de tropeço ou uma montanha que as pessoas suicidam ou caem, como pode ser o tempo todo uma pedra de construção, que aí você pode estar... Então esse se aproximar pode ser se aproximar do monte sagrado, pode ser se aproximar do templo. Então tudo aqui está... E provavelmente pelo sacerdócio que ele está fazendo o paralelo, eu já vi que você já ia... Eu só estou trazendo como é que é o todo e daí a gente trabalha, né? Em Daniel, que eu falei que é onde vem a figura forte, é sobre montanha, né? Mas aqui, por ser a pedra, e ele vai falar dessa pedra de tropeço, ou a pedra angular, é sobre... um sacerdote que está, ou alguém que está se aproximando para servir como sacerdote. E cada vez que se aproxima do templo, vai entendendo a realidade do sagrado, do lugar secreto, do lugar que só os sacerdotes podiam chegar perto. E só um poderia ver algo ali uma vez por ano. Mas assim, então é o místico ali, o lugar secreto, aonde Jesus vai fazer o paralelo. Você que deve orar no secreto, que Deus que vê no secreto. Então é esse lugar aonde... O que é um sacerdote? Que a gente pode entrar em pedra e sacerdote. Aqui eu acho que é interessante a gente explicar um pouco. O sacerdote é o representante de Deus para os homens. E dos homens para Deus. E representante dos homens para Deus. Então ele tem essas duas funções que quando ele vira para um lado, para dentro, quando ele vira para o lado da pedra, ele é o representante dos homens para Deus. E quando ele vira de costas para a pedra, ele é o representante de Deus para os homens. Então, é muito interessante que quando você vê o querubim, quando você pega o desenho do templo, você tem os querubins na frente do Santo Santos, e a fumaça do altar, o sacerdote que está atrás, ele está meio que assim, naquele papel de falando como Deus. E ele declarava que perdoa os pecados, por isso que o pessoal fica muito bravo com Jesus, que ele, quem é você para perdoar pecados? Então você tem todo esse papel sacerdotal que era uma promessa de Êxodo, como Fontana falou, que vocês vão ser uma nação de sacerdotes. Então o sacerdócio universal está em Êxodo, está lá na origem do que Deus tem de planejamento. Antes dos 10 mandamentos. Antes dos 10 mandamentos, o que você comentou no livro, ele vai trazer muito forte isso, né? O que faleceu esses tempos, qual é o nome dele? É o Brueggemann. Walter Brueggemann. O Walter Brueggemann vai dizer muito sobre esse negócio dessa nação de sacerdotes. Coloca como uma das chaves para você entender, não só Êxodo, mas como o Antigo Testamento, né? Entender toda a Torá ali. E aí você tem essa analogia de pedras. Ele começa falando de pedra viva, pedra de tropeço, pedra que os construtores rejeitaram virou a pedra angular. Então, assim... Aqui, eis que ponho em Sião. O que é Sião? Uma montanha, né? Uma pedra angular. Olha que interessante. Então você tem toda essa analogia que Pedro mergulha. É uma maneira de Pedro de mostrar que a nova realidade em Cristo, ela
a barca, ela... Eu tô com a palavra em inglês na cabeça. Olha que Luciana Gimenez que eu tô. Encompass. Uma referência. Eu não sei que... Eu acho que a Luciana Gimenez é uma referência pior do que você tá com a palavra em inglês. Mas assim, é que ela falava às vezes, que eu pensei em inglês. Ah, é? Às vezes ela falava. Mas assim, engloba, obrigado. Incorpora. Exato. Em inglês seria como, Fontana? Encompass. Ok. É o carro. Let's go. So. Mas assim, o que acontece? Essas imagens que Pedro está evocando aqui, ele está mostrando como a nova realidade em Cristo, ela faz com que Jesus seja, ao mesmo tempo, o novo sacerdote, ao mesmo tempo, o novo templo e ao mesmo tempo o sacrifício definitivo. Às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade, porque a gente olha para Jesus como sacrifício, e como que ele é o sacrifício e ao mesmo tempo ele é o sacerdote? Que ele é o sumo sacerdote final, né? E como que ele é o sacrifício, mas ao mesmo tempo ele é o templo? E mais, qual que é o meu papel nessa história toda se eu também agora sou sacerdote? Que coisa... Então Pedro pega e ele faz uma imagem brilhante. Aqui, quando o pessoal critica Paulo, acho que para Pedro não dá para criticar na imagem, cara. Mesmo ele pulando tão rápido de uma para outra? Eu acho que a crítica que alguém poderia fazer é que ele tira os versículos de contexto de Isaías para fazer isso daqui, né? Isaías e Salmos. Mas eles têm as Eu liberdades. também faço isso. Tiro o versículo de contexto. Mas quem nunca? Pedro pode, você Pedro não. pode. Paulo fez também ali em Abacuque, então aí tá... Abacuque 2. Pois é. Mas tudo e bem. aí o que acontece? O que Pedro chega e fala é o seguinte, não, olha, Jesus é a pedra angular em cima da montanha, então ele é o templo, ele é a base do templo que está sendo construído, e vocês que são sacerdotes são as pedrinhas que estão em cima, então vocês também fazem parte juntos do que é o templo. Então, na mesma ilustração, Pedro está evocando a ideia de que nós somos o corpo de Cristo, junto com ele, que nós somos o templo do Espírito Santo, junto com Jesus, como igreja, todos juntos, cada um é uma pedrinha formando esse templo no fim das contas. Cada um de nós, assim como Jesus tem um papel sacerdotal, e assim como Jesus é o sacrifício nesse ritual definitivo, o resultado é que essas pedras que formam esse templo não são quaisquer pedras, assim como a pedra angular são pedras vivas. Então, quando você olha para imagem que Pedro está construindo aqui, isso daqui é coisa de gente diferenciada, assim, sabe? E é interessante que nesse negócio de pedras vivas, Paulo depois vai falar do sacrifício vivo lá em Romanos. Então é interessante como eles vão e usam, como o Fontana fala de forma excelente, as analogias e vai colocando sem medo, né, assim, de fazer. A gente brincou aqui de sem contexto, mas é lógico, esses caras conheciam muito. Então, quando eles fazem isso, eles fazem um jeito para chamar a atenção mesmo, dizendo, olha, sempre foi mais profundo do que a gente quis ler, né? E aí ele vai trazer muito sobre esse templo que está sendo... Aliás, eu vejo um paralelo muito interessante como o autor de Hebreus faz também esse paralelo o tempo todo sobre Jesus é o sacerdote, Jesus é o templo, Jesus é o sacrifício. A pedra angular, né? Isso fica claro, Fontana, para os primeiros leitores? Eu acho que sim. Sabe esse cântico? Jesus, a rocha eterna, a pedra angular. Vocês já que bonito. Canta ouviram mais isso? Canta mais um pouquinho. Isso é uma música que eu amo, um cântico, que pelo menos assim, mais lá pro Rio tem, e eu sempre cantei muito, mas eu lembro de quando eu comecei a tocar isso, eu falava, as pessoas não sabem o que é pedra angular, porque isso não está presente na nossa realidade, nos nossos exemplos. E o pessoal canta direto, mas eu acho que sem saber. Parece um negócio que fica no canto de baixo. No ângulo, né? Que forma um ângulo ali. As pessoas, eu não sei, assim, o quanto elas têm noção. Então, eu já li várias coisas sobre pedra angular que não batem uma com a outra. Sim.
Porque uns põem que é o portal, que dá toda a sustentação. Aí você também pensa assim, cara, para você construir o templo, que são pedras não lapidadas, você tem que achar as pedras que quase como que Deus fez ali serem as melhores pedras, e a angular é a que vai dar o ângulo. É a perfeita, é a pedra perfeita. Então eu já ouvi algumas... Você tem guia definitivo de pedra angular, ou Fontana? Ah, deixa isso para arquiteto, cara. Tô brincando. Deixa isso para engenheiro civil. Mas o mais importante do texto não é você saber se é a pedra que está embaixo ou se é a pedra que sustenta 2 arcos, né? Geralmente, quando o pessoal que fala em portal está imaginando aquela pedra em V que sustenta um arco para esse lado, um outro arco para esse lado. Você tem a pilastra, e no topo da pilastra, se você vai ter um arco para cá, você precisa de uma pedra em V para começar o trabalho de fazer o arco para esse lado e para fazer o arco desse lado aqui também. Ou se é a pedra no solo. O importante... A crítica que eu ouvi era que essa pedra de arco é uma arquitetura grega já, que não era. E aí, não seria no templo, mas... Né? E aí o que acontece? O que é importante para nós aqui? Por que a gente não faz essa associação e o leitor de 1 de Pedro, lá no primeiro século, fazia? Porque o templo tinha acabado de ser destruído. É isso que eu ia falar. Você tinha falado, será que isso fala com eles? Se Pedro está em Roma, ele está em Roma porque o templo já foi destruído. Não está mais em Jerusalém. E aí, isso aqui é muito vivo. É muito vivo. Então, assim... É quase assim, ó, destruíram? Não destruíram. Não destruíram porque o templo vem antes da fundação do mundo. Porque assim as como os pedras são sacrifícios vivas. e assim como o sacerdote. E aí o papel de você dizer que tem uma pedra angular, seja ela no solo, como parece ser mais o caso, seja ela uma pedra entre arcos... A ideia de sustentação, a ideia de sustentação, Fundamento. a ideia de uma pedra mais especial do que outras. A ideia de primeiro. Você lembra que a gente falou em um dos podcasts sobre o primeiro? Primeiro a pedra, da criação. o primeiro antes, já sabe, o primeiro da criação, o primogênito. A pedra angular é a pedra que vai ditar o caminho, a direção. Isso. Então, assim, talvez menos importante do que você saber no detalhe qual pedaço da construção que ela corresponde, ela é extremamente importante. É você entender que ela é uma pedra... Sem ela não tem sem ela não tem construção, mas que ao mesmo tempo cada um de nós também somos pedras nessa construção. E é assim que Pedro vai evocando a figura do templo do Espírito como sendo toda a igreja junta, mas com Jesus como sendo a cabeça. E uma coisa importante é a pedra que rejeitaram. O que é o rejeitar? Fala. Não, então, porque parece que tem alguma característica dessa pedra também, pensando nisso, que ela pode ser desprezada, assim, talvez, tô procurando aqui pedras e olhar, a princípio, pode ser um aspecto ali, um detalhe, por isso que falam dessa do arco, porque é um negócio meio diferente. Porque é uma pedra assim. feia, uma pedra que não é normal. Então, assim, você pensa ali, que um né? pedreiro não recebe as coisas prontas, ele tá olhando, sabe quando você tem quando você vai construir tipo um mosaico no chão, e aí a pessoa tem que achar a pecinha de azulejo certo para ir montando, que tá todo quebrado, que você vai fazer. É mais ou menos isso, assim. Ele vai escolhendo as pedras. E é como se desses construtores, ele olha essa pedra e fala, essa é ridícula. E ele joga, ele fala, pois é, essa que jogaram fora, ou que mataram, ele se tornou a pedra angular. Então, tem todo um negócio sobre não ter forma aparente, mas ser o mais importante. Tem uma outra expressão que ele usa, outra figura, que é a pedra de tropeço, né? Que virou quase uma gíria no meio evangélico já, né? Ganhando outras conotações. E aí, queria jogar pra roda aqui. E o que é no contexto lá, original, e como que a gente interpreta? Nesse caso específico, Jesus está funcionando como pedra de tropeço para aquele que não crê. Que é diferente normalmente quando a gente usa girar, não seja pedra de tropeço na vida do irmão. Porque existem outras passagens em que pedra de tropeço significa outras coisas. Mas aqui, a pedra de tropeço é Jesus para aquele que não crê. Exatamente. E de fato ele se torna algo incômodo.
algo que faz com que você precise reavaliar coisas da sua vida, e essa reavaliação, ela... Vamos trazer para o primeiro século, para o contexto do primeiro leitor. Cara, você é alguém que tinha o seu templo e Roma destruiu. E você tinha a sua cidade, mas você teve que ir embora. Porque Roma, depois de uma revolta, de uma tentativa de revolução em Jerusalém ou na Judéia, Roma destrói tudo. Não sobra nada. E aí, depois disso, você ainda fala, cara, eu vou seguir o mestre que desafia os princípios de Roma. Você já viu o poder avassalador do inimigo. Já viu o poder avassalador e a crueldade do império. E ainda assim você diz, cara, mas eu vou dizer que o verdadeiro Senhor é Jesus, o Nazareno, que o Império Romano matou, não nessa Revolução do ano 70, muito antes, mas que o verdadeiro Senhor é esse Nazareno, é esse judeu e não César. Alguém poderia dizer, isso daí é uma pedra de tropeço para quem crê. E aí volta lá no contexto do capítulo 5 que você leu, Pet, que você tem ali um aparente contexto de perseguição. Só assim, esse negócio de seguir Jesus é um atraso de vida, cara. E Pedro está invertendo essa percepção. Pedro está dizendo o seguinte, olha, enquanto existir um povo aqui que dá testemunho de que esse Jesus o Nazareno, ressurreto ao terceiro dia, assassinado pelo Império Romano, enquanto tiver um povo aqui que age bem por causa desse Jesus, ainda haverá um incômodo para qualquer outro povo que olhe para esse daqui e fale, não é possível. Como eles se atrevem a permanecer diante do império? Como eles se atrevem a desafiar os poderes do imperador? Como eles se atrevem a ter práticas e costumes que vão na contramão do status quo? Sob o risco de serem mortos. Sob o risco de serem mortos. E como, sendo tudo isso, sendo contra tudo aquilo que a gente acredita, eles ainda são, entre aspas, pessoas boas. De forma que toda essa construção que tem Jesus como pedra angular é uma pedra de tropeço para aquele que não crê. A existência de uma comunidade de fé baseada em Cristo Jesus no contexto do primeiro século é um grande incômodo para aquele que tem contato com ela. E, num certo sentido, sempre vai haver uma certa ambiguidade, porque provoca um incômodo porque vai contra o status quo, mas é inegável também quando essa comunidade é santa, quando essa comunidade é obediente, quando ela testemunha o que deveria testemunhar, quando ela é sacerdócio, quando ela é geração eleita que fala a respeito de Jesus e reflete o seu caráter, quando ela é pedra viva, quando ela leva pessoas das trevas à maravilhosa luz, quando tudo isso acontece, acontece junto com isso uma grande ambiguidade que a gente observa ao longo da história da igreja e, especialmente, no primeiro século, registrada em Atos dos Apóstolos. É uma comunidade que, sendo sacerdote, angaria, como diz Atos 2, a simpatia do povo. Então, o povo olha e fica maravilhado com aquilo. Vê beleza ali, né? As virtudes do próprio Deus no meio daquele povo. Mas, ao mesmo tempo, angaria o olhar de quem recrimina, angaria a perseguição, a espada de Roma, o Coliseu. Então, essa ambiguidade, ela é uma ambiguidade que deveria estar presente o tempo todo com a igreja ao longo da história. Eventualmente, nós vemos a igreja caindo mais para um lado ou para o outro.
sendo simpática demais ao povo, abrindo mão das suas convicções, virtudes e da própria santidade, Resolvendo a tensão, né? ou buscando uma antipatia para dizer nós somos diferentes. Se isolando. Seja no isolamento, seja sendo convicto além da própria convicção a ponto de ignorar a dor de quem está de fora, de passar por cima das outras pessoas, de se tornar o famoso crente chato. Então, ao longo da história, a gente vê a igreja, essa Isso é uma tensão, né, que não se resolve. e que quando você vê grandes avivamentos, quando você vê grandes momentos na história da igreja, essas duas características elas estão andando juntas. Essa ambiguidade está ali presente. Quando você olha para o avivamento da Rua Azusa, para fazer um elogio aos meus amigos pentecostais, você vê ao mesmo tempo uma igreja que incomoda pelas manifestações extraordinárias e o que está acontecendo ali, que é essa coisa estranha que está ocorrendo ali, mas ao mesmo tempo é uma igreja que oferece respostas profundas, é um movimento que oferece respostas profundas para as dores do contexto no qual ela aparece. Então você vê essa ambiguidade, essas duas coisas caminhando juntas. Francisco de Assis, se a gente quiser voltar para a Idade Média, a mesma coisa acontece com o movimento franciscano, que é um movimento que incomoda, porque esses caras estão pregando pobreza, é uma coisa assim que você fala, poxa, mas precisava tanto. Mas ao mesmo tempo eles oferecem respostas profundas e angariam simpatia do povo, porque eles estão sendo esse elo de sacerdócio real. E tem duas características daqui para frente, quando ele forma essa base. A primeira é uma característica de textos judaicos que é extremamente prático. E aí, quando ele firma toda essa base, né, cristocêntrica aqui, né, é uma carta que a Trindade está muito presente, já logo nos primeiros capítulos. Até por ser uma carta mais posterior ali do Novo Testamento, está presente. E o Cristo como base aqui, que ele faz uma defesa cristocêntrica, ele vai fazer sobre os deveres da esposa, do marido, dos escravos, dos servos, né, dos patrões, da sociedade. Ele vai colocando, olha, esse testemunho ou esse sacerdócio, você não vai fazer no ambiente religioso, você vai fazer no seu ambiente. Então é interessante que às vezes ele fala assim, você que é esposa, seu marido não é da fé, sofra. E é interessante que você no começo eu estava ouvindo essa carta e você fala, nossa, mano. E é uma das cartas mais fortes sobre essa teologia que quando você sofre em nome de Deus é um privilégio. Que a gente vai ver em Atos isso acontecendo, que geralmente acontece em missões. Por isso que o Fontana falou, isso aqui, uma das chaves para a gente entender é o sacerdócio como missões. Porque a partir daqui ele vai falar, gente, de nada vale você sofrer por algo que você fez de errado. Mas, aí Pedro vai falar, pelas coisas de Cristo, se você vai sofrer, se você tem um casamento horrível, mas você vai ficar, porque você vai servir em nome do seu Deus, e é quase como assim, Deus está levando em conta isso. Uhum. E aí ele vai falar do servo, que às vezes é abusado. E a gente tem que tomar cuidado, né? Porque é lógico, ninguém precisa se submeter a nada de... Como é que... A violência. A violência. Não é isso que Pedro está tratando aqui. Nem no casamento, nem nas relações de trabalho. Isso. Quem tiver qualquer dúvida em relação à escravidão, voltar ao episódio de Filemão. Isso. Boa. Por outro lado, Pedro está falando, em missões, às vezes você vai ser perseguido pelos de dentro. Pelos dos acordos, das coinonias, seu patrão, seu cônjuge, seu pai, seu Isso filho. pode não ser um mau sinal, né? Não, ele está dizendo. E se você perceber que é pelo evangelho, fica que esse incômodo, ele é um incômodo que é um privilégio. Uhum. E aí ele vai falar sobre esse privilégio que é igual quando João ele sofre uma represária em nome do Cristo e volta feliz, contando. Fica assim, nossa, olha que legal. E assim, é difícil entender isso. Nós não sofremos, nós evangélicos, no Brasil, no nosso período,
não sofremos esse tipo de perseguição. A gente fala, a igreja é perseguida no Brasil. Então, cara, você até ofende os mártires. Você ofende quem é perseguido hoje. Atual, como os nossos mártires do passado, por perseguição. Você pode falar que existe uma antipatia, algum tipo de... mas não é isso que a gente ainda vive no Brasil. E mais, de novo, quando esse tipo de discurso ele aparece, com frequência ele vem acompanhado de uma espécie de desejo pela antipatia. Porque como o Novo Testamento ele vai dizer que se você for um crente de verdade, você vai ser perseguido, e diz mesmo, e existe essa ambiguidade de que ao mesmo tempo é incômodo e ao mesmo tempo angaria a simpatia do povo. Como tem essa coisa de que se você for crente pra valer, você vai ser perseguido, atrair a simpatia acaba se tornando uma coisa ruim pra essa galera. Isso, nesses círculos onde que pode se ser faz eu de vez em quando, mas... Que posso ser eu, exatamente. Mas nesses círculos onde se faz esse tipo de argumentação em que... enfim... em que a gente o evangélico é perseguido no Brasil. O evangélico sofre preconceito no Brasil. E muitas vezes porque é pobre. Né? Mas, o evangelho é perseguido e tal. Muitas vezes, nesses círculos, existe uma propensão a buscar a antipatia pela antipatia. Isso é um problema. E esse não é o nosso chamado. O nosso chamado é testemunhar o evangelho. É viver santidade, porque santidade e simpatia do povo estão conectados em Atos 2, 42 a 47. E mais. E você vê na vida de Jesus. Jesus é santo e o povo, pecadores, todos se atraíam por Jesus. Por outro, mas e tem no outro Antigo lado. Testamento também. Porque o que acontece? A gente fala assim, o que é santidade? O que é ser santo? É ser separado. E aí a gente imagina justamente isso. A gente vai viver uma coisa tão separada, tão distinta, tão fora, que a gente acaba se tornando antipático. Ou mesmo dentro, a gente vai viver uma coisa tão separada, tão fora, que vai ficar incomodando o tempo todo. E aí, quando você olha para a santidade no livro de Levítico, que é a base, ou se você quiser, do final de Êxodo até o início de Números, passando por todo o livro de Levítico, que é a base do que é santidade na Torá, e que é a lógica que Pedro está usando aqui na carta, o que você vai ver? Você vai ver um monte de lei ritual. Todas aquelas leis rituais, elas... de alguma maneira se correspondem com esse texto da primeira de Pedro a essa explicação a respeito do templo, a respeito das pedras, a respeito de como se apresentar para o sacerdote. Exatamente. Como você toda a linguagem sacerdotal. Tá perto de Deus no acampamento. E aí você sai dessa parte, que é a parte que a gente fala da santidade, como pureza, porque são os rituais de purificação para poder se apresentar diante de Deus, e eles carregam consigo a ideia de consagração, e aí você tem essa separação, porque você foi purificado e consagrado, porque o que é oferecido a Deus tem que ser peculiar, não pode ser igual às outras coisas que você faz em qualquer canto. Então, de fato, você precisa passar por toda a parte de purificação, e aí você desemboca dessa parte de purificação de Levítico no que os estudiosos vão chamar de código de santidade, que é a santidade a partir da consagração derramando para o lado de fora. Então você tem todas aquelas especificidades sobre rituais, festividades e calendário. E de repente você começa a ver o autor de Levítico extremamente preocupado com a execução de normas sociais, porque quem se consagrou vai viver um tipo de vida que abençoa quem está do lado de fora. E, portanto, toda a lógica, e essa é a lógica missional da vida sacerdotal, é que se você busca a consagração, o resultado prático, ético e social daquilo que você se consagrou é um resultado que visa a bênção de quem está do lado de fora. E isso vai atrair
simpatia, mas a sua integridade e fidelidade ao evangelho é o que pode incomodar. Então você tem antipatia. Não sua chatice, né? Não a sua chatice, e a gente não pode imaginar que o que Deus está cobrando da gente é um código legal para que, cumprindo todo aquele negócio, a gente vá construindo o templo para ficar em cima dele e chegar aos céus. Isso é Babel. Exato. Isso é Babel. E é a lógica religiosa de maneira geral. A lógica religiosa de maneira geral é... Vou me santificar toda a consagração... para evoluir. É um Pokémon. Vou evoluir e aí quando eu virar... Eu não sei qual que é um Pokémon muito grande... O evoluído, já aí, o Vitor provavelmente sabe. Ele vai falar Super Saiyajin. Assim. Quando virar o Super Saiyajin, já tô misturando tudo. Aí sim eu só aceito. Mega Charizard. Isso, Mega Charizard. Isso, você viu que eu sei, né? O X ou o Y, aí tem que ver qual. Com certeza. E, cara, eu acho que é isso. E eu queria encerrar pegando o versículo 9 do capítulo 2, diz assim: vocês, porém, são geração eleita. E é interessante que, por exemplo, virou esse... A gente sempre tem esse versículo de cor, né? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. E a gente já virou assim, não, vocês são... E é interessante que quando você fala de geração, você não está falando de todo o povo de Deus na história. Você está falando de um grupo, de uma geração. Entendeu aqui o que eu estou dizendo? Ele não está falando que a gente tem a nossa geração. Mas essa geração é eleita. O que eu entendo que Pedro está fazendo? Ele está pegando a geração eleita, que é de Êxodo a Deuteronômio, que é a geração eleita para entrar na Terra Santa, ou para receber o Deus habitando no meio deles. Aquela é a geração eleita. Ele está trazendo. Então, ele faz toda a construção dizendo, todos os antigos apontarem... Sabe quem é a geração eleita, no final das contas? São vocês que estão vendo Cristo, que estão vendo a pedra angular. Vocês são geração eleita. Ele está falando daquele tempo todo, está falando, olha o privilégio que vocês têm. E aí ele vai trazer todo o que ele fala, ó, nação separada, né? O sacerdócio real, que é o que a gente está falando. E aí ele vai concluindo tudo que Israel foi planejado para ser, que falhou no deserto, ele vai colocando agora sobre a igreja, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar, de novo, ó, missões aqui, a grandeza daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então ele fala, ó, tudo isso tem um propósito. Santidade não é para você ser separado e ponto. Eu lembro disso no seminário, faz muitos anos. O que é santidade? Santidade é ser separado. Não, isso é uma resposta incompleta. O que é um objeto santo? Objetos do tabernáculo ou do templo que eram santificados, era um objeto que ele é separado para um propósito de servir a Deus. Uma pedra viva que é útil, que é o que o texto diz. E fala assim, esse tipo de objeto só tem motivo da igreja ser separada porque ela se separou para ser o instrumento de evangelização e luz do mundo. É maravilhoso que o instrumento, nesse caso, quando a gente olha para o tabernáculo ou para o templo, é utensílio, cara. Utensílio não é um garfinho, é um utensílio, um negócio útil. Eu tenho uma analogia sobre isso que eu falo até com os adolescentes recente. Talvez seja meio infantil, mas dá pra mudar um pouco, né? Tem a analogia da bike ou pode ser o carro lá que eu gosto, mas gosto muito de bike, né? Da ideia de tô comprando essa bike aqui pra viajar, pra andar com ela e gostei tanto da ideia dessa bike, mas ela tem um problema, então eu tenho que levar ela pra oficina. Mas meu objetivo é separá-la para um propósito de andar com ela, de fazer uma viagem e tal. Mas quando eu chego na oficina e eu levei na melhor oficina que tem de bike e eu vejo que ela tá linda, zerada, bonita, tá com a corrente que tava toda estrupiada, agora tá toda ali com óleo, tá tudo certinho, eu olho e falo assim, não, ela tá separada aqui, mas então ela tá santificada, eu vou colocar uma lona aqui em cima, deixar ela bonitinha, vou pendurar na parede, ao invés de usá-la para o propósito que eu tinha separado anteriormente. Essa é a vida do cristão que entende a santificação como um fim em si mesmo,
para si mesmo ou a salvação para si mesmo. Quando a vida cristã é a partir da ressurreição de Cristo que direciona a gente para uma vida de testemunhar. Eu não achei desse amor. infantil, não. Zé, eu achei maravilhoso. Zé é bom. Clareou Não pra elogia mim. muito, Zé. Não, por favor. Talvez eu seja muito infantil. Mas eu adorei. Essa é boa, vamos usar. E assim, Vida cristã não é vida e é uma coisa que eu- colecionador. não é de colecionador. E uma coisa que o Fontana falou, e é bom recapitular pra gente fechar, é que assim, toda essa analogia, Jesus já é a pedra e já foi usada. Ou seja, o sacrifício, a dor, é o caminho que Jesus fez. Ele só está falando, vocês também têm isso aqui. Jesus é o maior missionário. Jesus, ele é a pedra viva. É o ciclista. Ele é o templo. É a bicicleta. E que iriam destruir o templo em 3 dias, ele iria reconstruir, né? Quem é esse aí que vai reconstruir em 3 dias? É isso. É aquele templo destruíram, mas a igreja está com um templo muito vivo. E espero que seja uma bênção na tua vida também. Se você tem alguma coisa da carta de Pedro que não entendeu, na descrição desse podcast tem um link que você pode fazer a pergunta. Você coloca lá qual é o podcast, qual é a pergunta. No último episódio dessa série, a gente vai responder o maior número de perguntas possíveis. Que Deus abençoe você e a gente se vê na próxima segunda-feira. Tchau!